Já aqui na companhia do Elivaldo e da Paula. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Boa tarde também à nossa audiência. Elivaldo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Paula, boa tarde a você que está em nossa companhia. Elivaldo, você começou a ouvir falar de Lula em que ano? Você lembra? Acho que anos 80. Começo da década de 1980, ele ainda como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, São Paulo, comandando uma greve que teve uma grande, enorme repercussão no país inteiro, ainda era no governo militar. Isso foi, eu diria até que foi ali uma das bases para a formação do PT. É do Partido dos Trabalhadores. Eu comecei a ouvir falar de Lula ali em 88, com a Constituição, né? Ele estava lá. Ele foi deputado federal constituinte, 1988. É verdade. Foi tomar consciência da realidade. Hoje é aniversário do presidente Lula, aí completando 78 anos, o presidente aí recebendo as homenagens, está aí ele retribuindo com beijos, saudando a população. Aniversário do presidente. Eu vou falar com a Sávia Barreto, lá de Brasília. Ela traz as primeiras informações para nós sobre esse dia especial para Lula e PT, né, Sávia? E Brasil, né? Presidente do Brasil. Lá, Sávia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. 78 anos, né? E com chuva aqui em Brasília, o presidente Lula que pela manhã passou na frente do Palácio do Planalto, tinha alguns apoiadores, ele não desceu do carro, está nesse processo de recuperação das duas cirurgias que ele fez recentemente, no quadril e na pálpebra, mas é um dia de comemoração e também muitos desafios pela frente, né? É verdade. Bom, esse dia de aniversário, obviamente, há festas ao presidente Lula. A gente viu nas imagens que chegam aí de Brasília. Mas quando você fala a respeito de desafios, se nós fôssemos hoje escolher o desafio ou o maior desafio da gestão Lula no dia dos 78 anos do presidente, qual seria, na sua opinião, Sávia? Acredito que o maior desafio do presidente Lula hoje é fechar o ano com as contas no azul, porque é um governo que termina gastando muito, não faz tantos cortes de gastos e depende muito de entrada de recursos, ou seja, depende de arrecadação. E a arrecadação depende do Congresso, depende da Câmara, depende do Senado, a base é instável. Então, para a economia rodar, funcionar, ele precisa de uma base de sustentação sólida que não tem. Vai negociando pauta a pauta, muitas vezes dá certo, outras vezes tem reveses, então eu acho que esse é o maior desafio, ter uma base sólida para poder tocar essa agenda, principalmente a agenda econômica. É isso, Sávia. Está aí a Sávia falando a respeito desse assunto e ele chega, Elivaldo Barbosa, aos 78 anos, de olhos bem abertos, fez cirurgia de pálpebra o presidente. E precisa, né? Com o centrão no encalço dele, tem que ficar com o olho bem aberto. Isso é mais do que necessário, do ponto de vista político. Agora, concordo plenamente com a Sávia. Essas contas, o equilíbrio fiscal é fundamental para que o governo federal, com o presidente Lula, ele possa fazer valer algo que até agora o governo está patinando, que é um programa consistente de investimentos a ponto de criar um ambiente favorável à retomada do desenvolvimento econômico sustentável. Joelson, por exemplo, fomentar o fortalecimento da indústria, uma política voltada para o agro de forma competitiva no mercado internacional, uma política voltada para a geração de empregos, combater o desemprego de forma bem consistente. Então, são missões que até agora o governo vem procurando encontrar alternativas, mas ainda não encontrou, pelo menos não anunciou publicamente, né? A inflação está razoavelmente controlada, tem a reforma tributária que está sendo concluída agora, talvez este ano ainda no Congresso Nacional. Então são pontos que serão fundamentais para que o país decole num aspecto que os brasileiros tanto aguardam, o desenvolvimento econômico com oportunidades para todos. E como humilhação pouco é bobagem, meu caro Elivaldo, você que é seu Lula sindicalista, eu, deputado federal constituinte, e você, Paula? Como presidente já, Joelson. Tá vendo? Ela nasceu, já estava no segundo mandato, irmão. Não é pra tanto. Quem manda estar na terceira idade, né? Olha, inclusive eu conversava aqui com o Elivaldo e a gente chegou à conclusão que, além das 78 velhinhas, o presidente depois vai ter que descascar 12 abacaxis. São as indicações das caixas, como a Sávia trouxe aqui pra gente ontem. É verdade, tá aí a Paula aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. E eu quero agora chamar a atenção de vocês, Paula, Elivaldo, Sávia, para essa imagem. Imagem na tela. Essa imagem é uma fotografia que foi feita, vamos dizer, flagrando um momento, né? Fábio Novo estava nesse gabinete, é o gabinete de Bárbara do Firmino, e aí ele estava lá, e no gabinete de Bárbara do Firmino tem essa foto do pai, Firmino Filho, fazendo discurso na tribuna da Câmara de Vereadores. E aí ficou essa montagem, né? Na verdade não é uma montagem, é uma foto mesmo, né? Uma foto registrada pelo fotógrafo que acompanha Fábio Novo
o Alisson Diniz, Joelson. Ele estava lá tendo uma reunião com a deputada Bárbara, também com a equipe, e esse registro acabou sendo feito. Não é uma montagem, é uma foto feita foto mesmo, num quadro que a deputada Bárbara tem no gabinete dela. E aí ele estava um pouquinho à frente da foto e aí ele flagrou esse momento. Agora, Sávia, essa foto ela é tradutora de bastidores desse diálogo Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo e PSDB. Inimaginável para alguns, apesar da história mostrar que isso já aconteceu no passado. Já aconteceu no passado e pode acontecer no futuro. Pelo menos conversas no presente estão acontecendo. Eu apurei que ontem o deputado Fábio Novo teve uma reunião. Dessa vez não teve foto, ao contrário dessa imagem dele com o ex-prefeito Firmino Filho, a imagem do ex-prefeito Firmino Filho no fundo. Não teve registro nenhum, mas Fábio Novo conversou com um tucano. E nessa conversa, eu apurei os bastidores de todos os lados, houve aí, pelo menos empenhada, a palavra de que futuras conversas também acontecerão. E qual é o objetivo? O objetivo é PSDB, quem sabe, aderir a Fábio Novo. Agora, qual é a maior resistência? A maior resistência é convencer o ex-deputado Luciano Nunes, que disputou várias eleições contra o PT, num discurso antipetista, a aderir a estar junto com esse grupo. É uma conversa que depende também do retorno do governador Rafael Fonteles da viagem à China. Alguns podem estranhar, achar realmente que é muito distante, até por conta dos discursos, das agendas, das pautas, mas já há muita aproximação entre PSDB e PT, né? A gente vê vários ex-tucanos hoje integrando a gestão de Rafael Fonteles, próximo ali de Fábio Novo. Então, de certa forma, o grupo se dividiu, mas aquela cúpula, aqueles nomes que foram os secretários mais importantes do ex-prefeito Firmino Filho e do próprio ex-prefeito Silvio Mendes, eles ainda detêm esse legado do PSDB e é com eles que Fábio Novo está conversando. Diálogo, portanto, é um fato e o Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio procuraram atores desse processo, desse cenário. Inclusive, Elivaldo Barbosa, o presidente do União Brasil, que é um tucano, que revelou para você que o clima dentro dessa... Deixa eu só me corrigir. O presidente do União Brasil, que é reconhecido pela sua história tucana também, né? Marcos Elvas. Vou deixar claro, não é tucano não, mas já foi do PSDB. E ele revelou, Elivaldo Barbosa, que existe uma certa... algumas arestas envolvendo União Brasil e PSDB, o que acaba reforçando essa ideia de diálogo entre tucanos e petistas. Há divergências, não ambiente para rompimento. Foi o que disse Marcos Elvas durante a atividade do União Brasil no shopping da cidade, bem no centro de Teresina. Vamos ver. Pode até ter tido estremecimento, mas um dia desse teve um terremoto no PT, né? Isso é normal, é natural, é da política, né? Você tem dois partidos, um quer ser cabeça de chapa, outro quer ser cabeça de chapa, é natural, é normal, mas ao final nós temos uma história, o amor por Teresina, a união dela, o serviço fantástico que PSDB, que União Brasil, que Silvio Mendes, que Luciano Nunes prestaram ao município de Teresina e certamente vão continuar prestando. Elivaldo Barbosa também ouviu Edson Mello, presidente do PSDB. Elivaldo Barbosa, o presidente municipal do PSDB, falou a respeito também dessa situação, desse clima. Mais ou menos nessa linha aí, anunciada pelo presidente do União Brasil, Marcos Elvas. Para Edson Mello, que defende essa aliança PSDB, União Brasil Progressistas, as divergências até que elas existem e são naturais da política, mas não a ponto de comprometer a consolidação de uma aliança nesse campo. Vamos ver. Nós temos conversado com o presidente regional, Luciano Nunes, com o doutor Silvio, com o senador Ciro, e eu acredito e quero crer que tudo ficará bem entendido e a gente vai marchar junto. Essa é a minha expectativa. Há divergências por espaços numa possível chapa majoritária envolvendo os dois partidos? Essa questão de candidaturas a vice-prefeito, se doutor Silvio confirmar a sua candidatura a prefeito, eu acredito que deva ser discutida apenas em junho do próximo ano, muito tempo ainda. Então eu acho que não é ainda razão para que se coloque esse debate na mesa. Eu acredito até que esse assunto de vice eu não considero tão relevante. Agora, devendo procurar um político desses que estão na nossa base, que some mais para uma candidatura majoritária. Elivaldo Barbosa.
Pois é, Joelson. O problema é exatamente aí. O vereador Edson Melo sabe que isso dá problema hoje, por isso que ele quer ganhar tempo e transferir lá para o meio do próximo ano, como ele mesmo sugere. Ou seja, a composição da chapa majoritária de uma possível aliança União Brasil e Progressistas é que está pegando. Parte do PSDB não quer saber de ceder a cabeça de chapa. E não quer saber por quê? Porque tem um pré-candidato e o PSDB é considerado aí uma grife na política de Teresina, não abre mão nem para Silvio Mendes. Nem para Silvio Mendes. E Silvio Mendes, para ser candidato, ele só fica com União Brasil se ele for o candidato. Se não for o candidato, até União Brasil fica sob ameaça, com o controle de Marcos Elvas e Silvio Mendes. Paula. Eu acredito que, a partir de agora, a gente vai ver esses interlocutores da oposição se distanciando de qualquer debate sobre a questão de composição, principalmente acerca da vice, até num aceno também ao PSDB que ensaia essa aproximação com o PT, que também deve ser um período marcado aí por a pedido, encomenda de muitas pesquisas para analisar essa composição. Agora, Sávia Barreto, nós trouxemos aí as informações, você ouviu as declarações, né, de cada um desses personagens da política local. E é curioso, o que é que me chama a atenção? Olha, Bárbara do Firmino, eu não abro mão, não abria mão de ser cabeça de chapa? Ok, então apoio o Fábio Novo, não vai ser cabeça de chapa. O PSDB diz, não, nós queremos indicar a cabeça da chapa majoritária. Se isso não acontecer, vamos dialogar com o Fábio Novo. E aí não tem a menor chance de ter cabeça de chapa dialogando com o Fábio Novo. Aparenta uma incoerência, né, a postura, mas na verdade revela uma insatisfação nesses diálogos, né? Totalmente, Joelson. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente entender como é que funciona a política. Ninguém pede para ser vice, né? Você pede a cabeça de chapa e eu acho que o que está em questão hoje na oposição, apesar de muitos nomes do PSDB realmente argumentarem que uma campanha com Luciano Nunes seria mais fácil de levar, tendo Silvio Mendes de vice, a questão não só do arranque, mas também da chegada da reta final da eleição, sabe-se que Silvio tem aí a prerrogativa de ser candidato porque lidera as pesquisas e, portanto, o PSDB poderia sim indicar o vice, mas parece não ter espaço nessa chapa, né? Porque o nome favorito do momento é o vereador Ismael Silva. Então seria uma chapa União Brasil e Progressistas. Não teria espaço para o PSDB, mesmo que, por exemplo, Ismael Silva se filiasse ao PSDB. Não é visto como um nome tucano, raiz, que representa os valores do partido. Então, essa mágoa, ela termina resultando em um troco, que é comum na política também, que é justamente se aproximar daquele adversário de outrora e fazer uma nova aliança. É a conversa que está acontecendo hoje. Se ela vai se desenrolar, de fato, numa aliança efetiva, ou vai ficar apenas na conversa, a gente vai saber nos próximos dias. Agora, existe uma inabilidade aí, sabe, na medida em que o grupo que já era pequeno, nunca foi grande, o grupo composto por União Brasil, Progressistas, PSDB e um PL que sempre teve com um pé no grupo ligado a doutor Pessoa. Não é uma inabilidade na medida que você está diminuindo ainda mais esse palanque? Né? De fato, há questões sobre a construção dessa aliança nesse primeiro momento. A gente sabe que o senador Ciro Nogueira, ele tem um projeto nacional, que é o projeto de ser pré-candidato a vice-presidente da República numa eventual chapa que pode ser capitaneada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Ele seria o vice nessa composição, sendo um nome do Nordeste. Então, esse foco, essa atenção a esse projeto nacional, que é um projeto relevante, terminou tirando, na visão dos próprios apoiadores e progressistas, um pouco desse olhar para essa condução. Claro que o senador Ciro Nogueira, depois da situação envolvendo Bárbara do Firmino, reuniu o grupo e disse que está focado em resolver essa questão. Agora, há muitas idas e vindas e se o PSDB, de fato, não apenas ameaçar sair, mas concretizar essa possibilidade, aí sim o grupo tem que rever as estratégias, porque vai ficar um grupo diminuto, perdendo não só Bárbara, mas podendo perder também o PSDB e o deputado Marden Menezes, que muitos falam que já está praticamente fechado, não teve anúncio oficial, mas muitas conversas, pode vir a se filiar até mesmo ao PSD, né? Não agora, não tem janela, a gente está falando para uma
conjectura futura. Então, assim, é um grupo que pode terminar diminuindo. Agora, por outro lado, só para fazer uma ressalva, o grupo do PT, da base governista, também tem que ter um cuidado, que é o cuidado de não levar a pecha de blocão, que muitas vezes isso é utilizado, é uma expressão que é utilizada nas campanhas, ou seja, é um grupo muito forte, tem muita estrutura, então tem que ter esse cuidado também. E vamos recorrer, então, à história para falar a respeito desse assunto. Vamos falar de 2012, Elivaldo Barbosa, quando o PTB conseguiu organizar em torno de Eumano Ferrer um grupo político gigante, né? Verdade. Com senadores, enfim, uma estrutura... O governo, na época, era o PSB com o Wilson Martins, que foi lá na residência do governador Wilson Martins, que houve aquela adesão no segundo turno, e já na saída da adesão, dissidências do próprio PSD, e eu lembro na época, o então deputado Robert Rios, que era do PCdoB, saiu com essa expressão, contra o blocão, a oposição. E aí acabou sendo vitoriosa no segundo turno, vencendo a eleição do prefeito da época, Eumano Ferrer. Pois é, aí venceu o Firmino Filho. Venceu o Firmino Filho. Exatamente. Firmino Filho venceu em 2012 a partir dessa organização. Agora, Elivaldo e Paula, vocês estiveram hoje num evento, como você mesmo disse, Elivaldo, um evento do União Brasil, que aconteceu no centro da cidade, né, ali na região da Shopping da Cidade. No Shopping da Cidade. Que evento foi esse, Elivaldo Barbosa? Olha, Joelson, foi um evento muito interessante, inclusive, ligado à saúde, à prevenção do câncer de mama. Uma campanha, estamos aí terminando o Outubro Rosa, que é de alerta geral para o combate, para a prevenção do câncer de mama através do diagnóstico precoce. Então, o União Brasil, ele armou a barraca lá no Shopping da Cidade, fez esse trabalho, distribuindo panfletos, encaminhando, inclusive, pacientes para exames e diagnóstico precoce. Então, alertando para a campanha de prevenção do câncer de mama. Foi esse o trabalho feito com a coordenação direta do Diretório Estadual. Não era nem do Diretório Municipal, não. Do Diretório Estadual da União Brasil, que tem à frente Marcos Elvas. E notada a ausência de Silvio Mendes, né? Sim, Joelson, foi importante demais a ação do partido de destacar, né, essa questão da prevenção ao câncer de mama, mas o que saltou os olhos, de fato, nesse ato foi a ausência do ex-prefeito Silvio Mendes. Inclusive, logo depois nós fomos à Câmara e eu conversava com um vereador que, inclusive, está nesse grupo, e essa constante ausência de Silvio Mendes nessas agendas, inclusive, desacredita um pouco o grupo em torno dessa pré-campanha da oposição. E na ausência de hoje, Joelson, duas razões estão relacionadas. A primeira, ele realmente tinha essa agenda de promover alguns exames para uma cirurgia de catarata que ele deve programar aí para os próximos dias. E a outra, a própria natureza do evento. Silvio Mendes já desenvolve há algum tempo um trabalho junto a uma instituição não governamental que trata exatamente da prevenção do câncer de mama. Silvio Mendes, que é médico, tem ressalvas a essa forma como se trata essa problemática. Primeiro, as mulheres fazem os exames, fazem o controle preventivo, tudo bem, mas quando tem um diagnóstico, esse diagnóstico precoce, hoje em dia as mulheres fazem esse exame já aos 30 anos, até bem pouco tempo atrás era só depois dos 40, agora aos 30 anos já há muitos casos de câncer de mama. E o ex-prefeito Silvio Mendes alerta que quando o diagnóstico ele é feito, comprovado, há uma demora muito grande para o início do tratamento. E ele faz esse alerta, inclusive, para a rede de saúde, através do SUS, que às vezes demora 6 meses para iniciar o tratamento do câncer de mama, que se fosse iniciado no início, a chance de cura... seria grande. O sucesso seria enorme, grande. Sucesso maior. Quase 100%. E aí, quando depois de 6 meses, muitas vezes, a consequência é muito maior, metástase, enfim, muita gente perde a vida por causa disso. Olha, e nós vamos, durante esse evento, né, durante esse encontro, o presidente do partido, Marcos Elvas, falou a respeito de política, fez elogios a Luciano Nunes, que é um pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina, mas reforçou que o partido tem em Silvio Mendes o nome principal para a disputa à Prefeitura da capital. Vamos ver. União Brasil, nós temos hoje 17 municípios onde nós já temos diretório, né? E já vamos para mais de 30, né? Onde você junta diretórios e comissões visórias, né? É evidente que o principal projeto do partido é nós mantermos as prefeituras que já tem, no caso Parnaíba e União, 2 grandes municípios, e evidentemente conquistar Teresina, que é um grande objetivo do partido. E o maior número possível de municípios que nós estamos estruturando o partido, dando a assistência necessária para a gente possa competir e o partido crescer e crescer exponencialmente.
Tá aí. O partido, portanto, está aí planejando o Estado inteiro, Elivaldo e Paula, mas Silvio Mendes é o carro-chefe da campanha Teresina, na opinião do União Brasil, né? Chama atenção, ele marca a posição de que, de fato, União Brasil, não só Silvio Mendes, não abre mão de ser a cabeça de chapa da oposição, Joelson. Certo.